Olá, temos uma tarefa árdua hoje aqui neste canal, Vendo o Invisível. Eu quero trocar algumas ideias com você, porque eu gostaria até de intitular essa nossa fala da seguinte forma: quando a nação não prospera, o povo desanima. Pode até não desanimar no sentido de entregar os pontos, mas passa a não lutar e a não questionar as coisas erradas que ele vê, porque sabe que não vai dar em nada, né? Então esse ponto é um ponto bem desafiador que nós queremos trazer, porque muitas vezes nós não vemos esse tipo de discussão entre aqueles que são líderes espirituais de uma nação, líderes espirituais de um povo, coisa que não acontecia em Israel. Para você ter uma ideia, Deus usava os seus profetas para trazer à nação o entendimento do que era justiça. Se houvesse justiça, se houvesse temor de Deus, a nação iria prosperar. Se não houvesse justiça, não houvesse temor de Deus, consequentemente, a nação iria sofrer as consequências das suas atitudes, muitas vezes sendo entregue nas mãos de carrascos, de outros reis bastante sanguinários, para trazer de volta aquela nação que Deus tanto amou e tanto ama, de volta ao caminho original, que é o caminho da justiça. E justiça o que é? Justiça nada mais é do que equidade. O que é equidade? Equidade é quando um rico e um pobre têm o mesmo valor diante da sociedade, né? Porque o que nós vemos é o seguinte: na maioria dos países ou dos lugares, a gente vê que o pobre, se ele pode estar certo no seu pleito, mas se ele está pleiteando algo contra alguém que é financeiramente mais poderoso do que ele, simplesmente esquece, ele entrega os pontos e fala: eu não vou ganhar isso. Então ali ele já desanima. Mas Deus não estabelece a justiça dessa forma. Deus que não faz acepção de pessoas, que salva judeus e salva gentios, e essa é a razão de estarmos aqui, então nos traz esse entendimento de que a justiça ela precisa prevalecer para que haja prosperidade, para que haja paz. E eu quero iniciar esse vídeo de hoje, que eu gostaria que chamar a sua atenção que esse canal agora nós pretendemos levar adiante esse projeto, esse propósito que Deus tem colocado no nosso coração. E o seguinte: se você gostar desse vídeo, se não gostar, não faça nada, tá bom? Mas se gostar, eu preciso que você se inscreva. Eu tenho um desafio, nós estamos com 160, não tem 170 inscritos nesse canal. Eu gostaria de chegar a 500 ainda essa semana. E eu conto com o seu apoio para que você possa, à medida que você se sentir esclarecido pela palavra de Deus, que você sentir que o seu entendimento está sendo ampliado, você possa também me ajudar a proporcionar isso para outras pessoas. Mas vamos ao texto que eu quero iniciar, né, para a nossa leitura, para a nossa fala de hoje. Provérbios 14, 34 diz assim: a justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Então a justiça, a equidade, o direito igual para todos, né? Se errou, condena, independente de condição social, independente de poder financeiro. Se errou, precisa pagar pelo seu erro. E da mesma forma, o que não tem dinheiro, se errou, também precisa. Não tem esse negócio de coitadismo, mas ele precisa também pagar pelo seu erro. O que não pode é aquele que tem uma condição melhor, que é amigo do rei, tenha o direito de fazer o que quer ou o que quiser, e sabendo que vai sair ileso dessa situação. Então, aqui o escritor de Provérbios, ele nos traz esse entendimento, que a justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. E pegando um gancho aqui, recentemente nós tivemos uma festa, né, chamada Carnaval, que eu não sei o nome do país, eu não sei se você sabe,
mas acontece que naquele lugar foi mostrado aí pelas televisões, se você procurar você encontra, sacrifícios de animais, sacrifícios de porcos, sacrifícios de galinha, sacrifícios de bodes, sacrifício de carneiros, sacrifício de animais tirado, cortado o pescoço, colocado nas ruas assim, a ponto de o caminhão da prefeitura não dar conta de recolher todos aqueles sacrifícios, aquelas coisas absurdas, horrendas na via pública. Então nós entendemos que é o seguinte, isso é coisa de terceiro mundo? Não, não. Os países de primeiro mundo também têm os seus misticismos, a sua espiritualidade diversificada, mas eles não chegam a tal ponto porque sabem que isso é asqueroso, isso não pega bem, né? Então você nunca vai encontrar numa esquina, pelo menos essa parte que eu moro dos Estados Unidos, esse tipo de sacrifício nas esquinas. Você não vai encontrar. Porque se você for pego colocando um sacrifício aí, você vai responder perante a lei e isso pode lhe trazer sérios problemas. Mas, então a gente vê isso, essa celebração, e onde mais impera, um dos lugares que mais impera o pecado hoje, nesse lugar do carnaval, que eu não quero citar o nome, para não dizer que eu não gosto de lá. Não, eu gosto. Eu só não gosto das pessoas que comandam muitas vezes e promovem esse tipo de situação. É isso que é triste, é isso que envergonha, é isso que degrada. Por quê? Além dos sacrifícios, tem também as mulheres nuas, né? Ou desnudas, as mulheres com pouca roupa, as orgias, tem também ali os encontros entre pessoas do mesmo, do mesmo lado, né? Então a gente vê esse tipo de situação, as pessoas que vão até ali, os estrangeiros que vão até ali para curtir essa festa, essa cultura, né? E você há de entender que alguns governos, principalmente aqueles chamados mais progressistas, e eu não vim aqui falar de política, mas eu quero fazer um paralelo de como o comportamento modifica a nação, né? Prejudica a prosperidade da nação, o entendimento do que é certo e do que é errado. Então os turistas que vão ali e que muitas vezes elogiam, eles vão ali e deixam o seu trocadinho ali, o que o turista gasta com hotel, com comida, com bebida, mas ele não quer aquilo no país dele. Até porque o país dele não permite aquilo. E ele não se sentiria bem morando e vivendo num lugar com esse tipo de festa, de festividade. Você pode ver que dificilmente você vai encontrar isso em países mais desenvolvidos. Não quer dizer que também não tenha coisas horrendas, né? Conforme nós temos aqui, bem próximo de nós, a cidade de Salem ou Salem, né? Uma festividade em todo mês de outubro. Eu já cobri essa festa inúmeras vezes, inclusive escrevi um livro sobre Halloween, as aberrações que acontecem ali, a influência dos governos, que são chamados governos laicos, onde a religião não pode ter interferência, mas acaba tendo interferência, a religião que eles escolhem para ter interferência, né? Mas então essa situação do pecado que envergonha as nações, ela é muito bem retratada nesse lugar onde essa festa é desenvolvida. Pois bem, mas há também um outro provérbio que eu quero falar com você para que a gente possa fazer um paralelo de como o distanciamento ou afastamento da palavra de Deus traz vergonha, miséria, dor, sofrimento, enfim, tudo aquilo que as pessoas não querem, que nós não queremos. Provérbios 28, 2, 3 diz assim: por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes.
ou os governos, ou os ministros, frequentemente estão mudando por causa do pecado. É um pego em transgressão, é outro pego em corrupção, é outro pego no mal feito, é outro pego numa situação de vergonha. Então eles estão sempre mudando, porque eles não conseguem se manter quando são descobertos, né? Então, por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que tudo arrasta e não deixa trigo. Então, fazendo aqui uma análise desse pequeno texto, nós vemos que um homem sábio e prudente, ele traz estabilidade, ele traz progresso, ele traz bom desenvolvimento, traz bom relacionamento entre as pessoas, e a prosperidade acontece, e aquela região, aquela nação, ela experimenta uma situação de misericórdia, de bondade de Deus, advindo de estar fazendo aquilo que agrada a Deus. Mas preste atenção aqui no verso 3 de Provérbios 28. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva, que a tudo arrasta e não deixa trigo. Então, quando você vê uma pessoa igual nós vimos recentemente num determinado lugar do planeta, onde aqueles aposentados eles estavam sendo expoliados. Como era que isso acontecia? Era tirado um valor da sua aposentadoria, né? Era concedido a eles um empréstimo e ali eles pagavam aquele empréstimo com juros sem ter pedido empréstimo algum, né? E essas pessoas que estavam por trás disso, pessoas que faziam parte ali da elite governante, então essas pessoas, elas também, muitos que eram pobres, eles começaram a ostentar e a comprar aquilo que atrai, né? Carros de marca, coisas de marca, e eles começaram, em função daquilo que eles estavam subtraindo daqueles que viviam ou vivem de uma aposentadoria, de uma questão, de uma situação de dificuldade, de uma situação, muitas vezes, de precisar de ajuda. Então essas pessoas foram pegas, porque foram muitos milhões, eu penso que bilhões, foram desviados dessas pessoas que recebem as suas pensões sem que eles tivessem autorizado esse desconto no seu pagamento. Então, o que acontece? Por que fazem isso? Porque sabe que vai gerar impunidade. E aí nós começamos a entender que o lado espiritual fica notório, né, quando você vê que essa nação não desenvolve. Quando você vê que essa nação é escândalo após escândalo, quando essa nação não se volta para Deus, ela se volta para o pecado, ela se volta para expoliar. E é uma coisa que Deus é muito claro na sua palavra. Deus fala que o órfão, a viúva, o necessitado, ele tem prioridade. Ele precisa ser resguardado, ele precisa ser auxiliado, amparado, né? Mas não é amparado ali com uma forma de manter uma pessoa no governo, né? Não é uma compra de poder, né, do voto daquela pessoa, mas não, ter resguardado ali por misericórdia a sua saúde, a sua vida, e isso vem através de situações que o governo oferece, muitas vezes para ter uma boa saúde, uma boa condição de vida, uma boa alimentação, e não através de dinheiro, né? Porque o dinheiro ele pode ser desviado para muitas coisas, inclusive para coisas que não prestam, coisas que acabam trazendo vícios, né? Então, esses escândalos desse roubo dos velhinhos, então aquilo ficou assim bastante marcado, né? E também um lugar que exalta a maldade, ele vê crescer a violência.
um lugar que exalta a maldade, ele vê a situação de agressão à população menos favorecida se acentuando cada dia mais. A gente vê o aumento da criminalidade nesses lugares. Por quê? Porque aquilo é exaltado e a pessoa sabe que ela não será punida por aquilo que é condenado em outros países. E uma coisa que me chama a atenção foi a situação, essa situação recente que aconteceu na Inglaterra, onde o irmão do príncipe, irmão do rei, o príncipe, se não me engano o nome dele é Andrew, um sujeito rico, um sujeito morando num palácio, um sujeito frequentador dos melhores lugares, um sujeito que era o filho predileto da rainha segundo a imprensa. Esse moço ele foi pego num escândalo, e inclusive esse escândalo que todo mundo comenta no momento do Epstein, né? E parece que apareceram algumas fotos, algumas denúncias, alguma coisa, e esse moço rico, esse moço de berço, esse moço então, ele teve retirado todos os seus títulos de nobreza, todos os seus títulos de soldado, porque ele havia lutado nas Malvinas, né, quando a Inglaterra lutou contra a Argentina pela posse das Falklands. Então esse moço ele lutou lá, mas foi retirado tudo, todas as suas honras, por causa da vergonha que ele trouxe para o seu país. A gente nota que aqueles países que têm um certo histórico, que são desenvolvidos, eles ainda têm alguma preocupação em manter uma imagem que gere respeito, que gere um sentimento nos menos favorecidos, que eles não estão abandonados. Não quer dizer que não tenha problemas nesses países desenvolvidos, mas lá pelo menos eles procuram fazer com que a justiça seja estabelecida. E no caso desse príncipe, ele ficou preso durante um período, não foi muito tempo, parece que ficou durante 11 horas preso, mas agora está andando com tornozeleira eletrônica e continua sendo investigado, porque mais coisas eles estão descobrindo através das suas andanças, né? Então, das suas coisas erradas, dos seus maus feitos. Pois bem, Isaías capítulo 1, o verso 4 e 7 diz assim: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais a rebeldia. Toda cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas, inflamadas e umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, e a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Oh, isso é drástico, isso é agressivo. As palavras que são usadas aqui pelo profeta Isaías para se referir à nação de Israel, ele diz que aquele povo é um povo carregado de pecado. É um povo que o desejo que contraria a Deus está proeminente na sua vida, no seu coração. E ele diz ainda que a cabeça está doente e o coração está enfermo. Ele cita dois órgãos, né? Dois membros, um membro que eu penso que é a cabeça e o outro órgão que é o coração, estão contaminados.
Olha só que coisa triste, toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. Então, aquilo que governa, que é a mente, que é a cabeça e o coração, que é onde está o sentimento, as decisões, então está tudo enfermo. Os membros do governo e aqui ele está fazendo uma comparação, né, de um corpo com uma nação. Porque, na verdade, tem tudo a ver. Desde a planta dos pés até a cabeça, não há coisa sã, senão feridas, contusões, está tudo mal, está tudo podre, está tudo degradado, está tudo cheirando mal, está tudo exposto de uma forma que não é possível esconder. E ele fala o seguinte: a vossa terra está assolada, as vossas cidades estão consumidas pelo fogo. E a vossa lavoura, ou seja, as vossas plantações, o que seria de recursos alimentares, estão tudo na mão de estranhos que chegam e surrupiam, pegam e levam sem pagar. Por causa do pecado. O pecado, ele gera essa degradação. Uma nação em pecado, ela é expoliada, ela é roubada. Ela vende minério de ferro para comprar produtos acabados, produtos manufaturados. Ela vende, muitas vezes, alimentos in natura para comprar produtos industrializados, com um valor agregado muito alto. Aquela nação que está vendendo, que está comprando e revendendo, trazendo, mandando de volta, ela não pagou o preço de fazer o mais difícil, que é plantar, que é ver crescer. Ela simplesmente já pegou e ali ela deu uma melhoradinha, colocou um rótulo e falou assim: olha, eu comprei por 1.000, agora eu te vendo por 15, por 10, por 15. E você paga porque você não consegue fazer o que eu faço. Então, o escravo, ele tem a sua origem aí, né? Numa nação que pecaminosa sem justiça. Um lugar que exalta a maldade vê crescer a violência. Quando você exalta a maldade e você não pune a maldade, a violência aumenta pela impunidade. Então aí a gente descobre algumas coisas que são extremamente tristes. O iletrado manda no professor. Aí você pega um iletrado e coloca ele como chefe do professor. O professor é que sabe, o professor é que tem conhecimento, o professor foi o que estudou, mas é o iletrado que manda, porque ele é violento, porque ele se impõe pela força, não se impõe pelo conhecimento, né? Aí entra também o desonesto tomando conta das finanças. Eu não sei se você conhece algum lugar que é assim. O desonesto colocando as mãos nas finanças que deveriam ser distribuídas equitativamente no sentido de os investimentos gerarem benefícios para o maior número de pessoas. Olha, Jesus morreu pelas pessoas, mas os donos deste mundo, eles matam as pessoas pelas quais Jesus morreu. É simples assim, né? Então a gente vê também nesse lugar, que eu não sei onde fica, o violento, ele age como conselheiro e apaziguador. O sujeito violento, aquele sem paciência, pavio curto, ele se torna conselheiro e promotor da paz. São algumas contradições assim difíceis de engolir, não é mesmo? Então a gente tem que conviver com isso, tem que conviver. E muitas pessoas, por não verem nenhuma possibilidade, eles fazem aquilo que muitas vezes sequer imaginaram que um dia iriam fazer. O sujeito sai daquele lugar longínquo, daquele lugar escondido que nem tem no mapa, ele entra no avião, ele vende a alma para poder chegar num lugar onde ele possa ter um pouquinho de dignidade. É assim que acontece. E aí
sabe o que acontece nesse outro lugar lá que teria tudo para ser feliz? O preguiçoso vira gerente da empresa. E quando o preguiçoso vira gerente da empresa, aí você já sabe o final. Essa empresa quebra. Pois bem, eu estou trazendo aqui como o espiritual está intrinsecamente envolvido na nossa vida cotidiana, visível, material, palpável, tocável, sensível, enfim, nós podemos entender que o pecado é a degradação maior, é o que nos afasta de Deus, nos afasta de nós mesmos, nos afasta do nosso próximo, casamentos são destruídos, amigos são separados por causa da miséria, por causa do pecado, por causa do erro, por causa do... E aí, para concluir, eu vou colocar na sua cabeça aí um pequeno coisinha para você pensar. Aí você vê, descubra de onde é os líderes dessa nação, aqueles que dominam o Senado dessa nação, aqueles que dominam a Câmara dos Deputados dessa nação, de onde eles são? Aí você procura saber de onde é o mandatário maior dessa nação, de onde ele é. Então você descobre que o lugar de origem dessas pessoas são os lugares menos desenvolvidos. Porque os lugares que que são mais desenvolvidos, que inclusive as pessoas desses estados, desses líderes, eles saem desses estados para irem para um outro lugar, né, dentro dessa nação. Mas não tem, nesse lugar desenvolvido, onde as pessoas têm mais conhecimento, onde as pessoas parece que se investiram mais em conhecer, tanto na questão intelectual como na questão espiritual, né? Porque, via de regra, a ignorância ela é uma das armas, é um dos frutos da idolatria. Então a gente não vê ninguém do sul, do sudeste, mandando, ou dirigindo, ou conduzindo o Senado, conduzindo uma Câmara, ou na presidência da República. Não, nós não vemos. O que nós vemos são aquelas pessoas saídas lá daqueles países, daqueles estados mais atrasados, de pessoas mais necessitadas, pessoas sem trabalho, pessoas sem parece que não tem perspectiva, né? São eles que estão no comando. Então, quando isso acontece, então a nação adoece. E você padece, todos nós sofremos, mas um dia, quem sabe, Deus muda essa história se nós orarmos, né? Se nós orarmos. Tem gente pecadora em todo lugar, mas tem alguns lugares que tem mais do que outros. Eu quero deixar esse vídeo com você, para que você analise, para que você pense, para que você reflita, e gostaria muito que você comentasse, que você deixasse aí um gostei ou não gostei, que fizesse comentários, pode criticar à vontade, não tem problema se você pensa diferente, mas o meu propósito aqui é mostrar como o espiritual, ele se sobrepõe ao natural, porque antes do natural acontecer, acontece no mundo sobrenatural, no mundo espiritual, para depois acontecer aqui. Deixa eu só te lembrar uma coisa. O Senhor, quando criou o homem, ele formou um boneco do barro, né, da terra que ele criou, e assoprou, ou soprou no nariz desse boneco o sopro divino, e nós nos tornamos alma vivente. Então o sopro, ele é anterior ao barro, anterior ao pó, né? Então ele existe primeiro. Então é por isso que nós amamos a Deus, porque ele é antes de nós, ele nos conhece, sabe das nossas fraquezas, e sabe que se nós orarmos e que se nós clamarmos, a situação pode mudar, tá bom?
Mas, por favor, me ajuda a alcançar o maior número de pessoas com esse vídeo para trazer conscientização. E também a gente avançar nesse projeto desse canal, né, que é Vendo o Invisível. Eu sou o pastor Aloysio Silva e é uma alegria poder compartilhar isso com você. Eu estou muito feliz e espero que seja bênção na sua vida, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus nos livre do mal, em nome de Jesus.